Existe uma oração que o próprio demônio teme. Uma oração que foi gravada em pedra, carregada por guerreiros espirituais durante séculos e que hoje, neste exato momento, pode se tornar o escudo mais poderoso da sua vida. Não estamos falando de palavras comuns. Estamos falando do Salmo 91, o Salmo da proteção divina, unido ao poder de um homem que dobrou os joelhos diante de Deus e nunca mais ergueu os olhos para o mundo sem enxergar o céu. Estamos falando de São Bento de Núrcia. Se você está aqui agora, se algo dentro de você te trouxe até este vídeo, pode ser que São Bento já esteja intercedendo por você, porque não existe coincidência no reino de Deus. Existem encontros, e este é o seu. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar juntos em algo que poucos canais se atrevem a revelar: a conexão profunda e misteriosa entre o Salmo 91 e o poder espiritual de São Bento. Uma conexão que atravessou 12 séculos de história da Igreja e que no final deste vídeo eu vou te mostrar de uma forma que vai mudar a maneira como você ora para sempre. Fique até o final, porque o que São Bento descobriu numa noite de trevas absoluta e que ficou escondido nos manuscritos de Monte Cassino por quase 1000 anos, vai te deixar sem fôlego. Mas para entender esse segredo, precisamos primeiro entender o homem. Precisamos entender São Bento. O ano é 480 depois de Cristo. O Império Romano está em colapso. As estradas que um dia uniram o mundo conhecido agora são percorridas por exércitos de bárbaros. As cidades queimam, as famílias se desfazem. O medo é a moeda mais corrente naquela época. É neste cenário de caos e trevas que nasce Bento, em Núrcia, uma pequena cidade nas montanhas da Úmbria, na Itália Central. Filho de uma família nobre, Bento poderia ter escolhido o caminho do poder, da riqueza, da influência política. Roma o esperava. A carreira o esperava. O mundo o esperava. Mas Bento não queria o mundo. Ele queria a Deus. Com cerca de 20 anos, enquanto estudava em Roma e via ao redor dele a corrupção moral que consumia a cidade como uma chama devora palha seca, Bento tomou a decisão mais radical de sua vida. Ele virou as costas para tudo, para os banquetes, para as festas, para as promessas de glória humana, e foi para o deserto. Não um deserto de areia, um deserto de pedra, uma gruta chamada Subiaco, nas montanhas ao leste de Roma, onde ele viveu sozinho, escondido, alimentado por um monge chamado Romano, que descia pão pela encosta da rocha numa cesta amarrada com uma corda. Por 3 anos, São Bento não viu quase nenhum rosto humano. Só ouviu o vento, as pedras e o sussurro de Deus. E foi naquele silêncio absoluto que ele aprendeu algo que nenhuma escola de Roma poderia ter ensinado: que o coração humano, quando esvaziado das vaidades do mundo, se torna uma câmara de ressonância para a voz de Deus. Mas o diabo não descansa. E quando percebeu o que estava sendo formado naquela gruta, enviou seus mensageiros. A tradição narra que certa vez, enquanto São Bento orava em profunda contemplação, o demônio lhe apareceu na forma de um tordo negro. O pássaro voou em círculos ao redor de seu rosto, tão perto que Bento sentia o bater das asas contra suas bochechas. Era uma perturbação, uma tentação, um convite ao medo. São Bento fez o sinal da cruz, e o pássaro desapareceu. Mas o inimigo não desistiu. Logo depois, uma imagem perturbadora surgiu em sua mente. Uma mulher que ele havia visto anos antes em Roma, e a tentação da carne tentou incendiar seu coração. Bento se jogou em meio a espinhos e urtigas, rolando sobre as plantas que cortavam sua pele, e transformou a dor do corpo em vitória sobre o espírito. São Bento não fugiu da luta espiritual. Ele aprendeu a combatê-la, e essa sabedoria de combate, esse conhecimento íntimo das estratégias do mal, foi o que mais tarde ele codificou na sua regra, o documento que moldou o monasticismo ocidental e que continua a ser o guia de dezenas de milhares de monges ao redor do mundo até hoje. A fama de São Bento cresceu. As pessoas começaram a buscá-lo. Comunidades se formaram ao redor dele. E foi então que os ataques escalaram. Um sacerdote invejoso tentou envenenar o vinho de sua comunhão. São Bento ergueu a mão sobre o cálice em bênção e, segundo o relato do Papa São Gregório Magno, o cálice se partiu ao meio, como se uma pedra o tivesse golpeado. O veneno foi derrotado antes de tocar seus lábios. É por isso que a medalha de São Bento
que traz gravada a cruz do pai de todos os monges, é usada até hoje como proteção contra venenos, enfermidades e influências demoníacas, porque São Bento não apenas pregou contra o mal, ele venceu o mal, com a graça de Deus, com oração, com jejum, com humildade e com uma fé que jamais vacilou. O que São Bento descobriu naquele momento mudou tudo, e pode mudar a sua vida também. Agora precisamos entender por que o Salmo 91 está no coração da tradição espiritual de São Bento. E para isso, precisamos ouvir essas palavras como se as ouvíssemos pela primeira vez. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. São Bento conhecia esse salmo de cor. Os monges de sua regra eram obrigados a recitar os 150 salmos completos toda semana. E o Salmo 91 era cantado especialmente nas completas, a oração da noite, aquela que fecha o dia e cobre o sono dos fiéis como um manto protetor contra as potências das trevas. Há uma razão espiritual profunda para isso. A tradição judaica e cristã sempre reconheceu que a noite é o tempo de maior vulnerabilidade espiritual. É quando a guarda baixa. É quando o medo surge. É quando o inimigo das almas prefere agir nas sombras, nos pesadelos, nos pensamentos que assaltam a mente cansada. E São Bento sabia disso, porque ele mesmo viveu noites assim, na gruta de Subiaco, onde o silêncio absoluto era interrompido apenas pelo barulho das trevas tentando entrar. O Salmo 91 não é uma oração passiva. É uma declaração de guerra espiritual. Cada versículo é uma lança lançada contra o inimigo. Ele te libertará do laço do caçador e da praga pestilenta. O mal tem armadilhas, tem estratégias, age subrepticiamente, disfarçado de oportunidade, de relacionamento, de pensamento inocente. E esse salmo revela essas armadilhas e declara que, em Deus, nenhuma delas pode nos aprisionar. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a pestilência que caminha nas trevas, nem a mortandade que devasta ao meio-dia. Perceba a abrangência dessa proteção. Terror da noite, os medos irracionais, os ataques espirituais enquanto dormimos. Flecha do dia, as ofensas, as traições, os golpes que chegam sem aviso em plena luz do sol. Pestilência das trevas, as doenças espirituais, a depressão, o vício, o desespero que se infiltram sorrateiramente. Mortandade do meio-dia, aquilo que nos ataca quando estamos mais expostos, mais vulneráveis. São Bento entendia cada uma dessas dimensões do mal, e por isso, ao fundar seus mosteiros, ele os construiu como fortalezas espirituais, não de pedra e cal, mas de oração, jejum e fraternidade. Agora preciso saber de você. Você já viveu algo que não tem explicação? Já sentiu que estava sendo protegido por algo maior? Que uma força invisível afastou um perigo que você nem havia percebido? Já acordou no meio da noite com o coração pesado, como se algo tentasse entrar? Conta nos comentários. São Bento ouve cada palavra escrita aqui. Sua história pode ser o testemunho que vai fortalecer a fé de outro irmão ou irmã que está passando pelo mesmo. E falando em testemunhos, deixa eu te contar o que aconteceu com uma mulher chamada Márcia, do interior de Minas Gerais. Márcia tinha 47 anos quando o médico deu o diagnóstico que ela temia há meses. Era câncer, estágio avançado. O prognóstico era sombrio. Ela saiu do consultório com o papel na mão, entrou no carro e passou horas simplesmente olhando para a rua vazia. Naquela mesma noite, uma prima sua que nem sabia do diagnóstico, porque Márcia ainda não havia contado a ninguém, ligou para ela. E sem saber por quê, a prima disse: Eu fui à missa hoje e recebi uma medalha de São Bento. Sei lá por quê, mas fiquei pensando em você a tarde toda. Posso te dar? Márcia começou a rezar o Salmo 91 todas as noites com a medalha na mão. Não como uma fórmula mágica, não como uma superstição, mas como uma conversa íntima com Deus, mediada pela intercessão de São Bento. Ela dizia: Senhor, Tu és meu abrigo, e São Bento, intercede por mim. 2 meses depois, os exames de controle revelaram algo que deixou a equipe médica atônita. O tumor havia encolhido dramaticamente. A médica responsável, ela própria ateia declarada, ficou olhando para os exames em silêncio por um longo tempo antes de dizer:
Não tenho explicação científica para isso. Márcia tem. E você também sabe qual é. Existe ainda o caso de Roberto, um jovem de 23 anos, que passou 3 anos aprisionado pelo vício em drogas. Sua família havia tentado de tudo. Clínicas, terapias, internações. Nada funcionava. A mãe, uma mulher de fé inabalável, pendurou uma medalha de São Bento no quarto do filho, enquanto ele dormia, e começou a rezar o Salmo 91, toda madrugada, de joelhos, no chão frio da cozinha. Certa noite Roberto teve um sonho. Ele viu um monge vestido de preto, com uma expressão de paz absoluta no rosto, que simplesmente ficou de pé ao seu lado sem dizer nada. Só estava presente. Quando Roberto acordou, pela primeira vez em anos, sentiu que não queria usar drogas. Não como um pensamento racional, como uma vontade diferente que havia sido plantada dentro dele durante o sono. Hoje Roberto tem 4 anos de sobriedade, e a medalha de São Bento nunca saiu do seu pescoço. Esses relatos não são magia, são graça. E a diferença entre os dois é fundamental para entendermos o poder espiritual de São Bento e do Salmo 91. A graça não funciona porque seguimos uma fórmula corretamente. A graça flui porque nos colocamos em relação de confiança com Deus, porque abrimos o coração, porque reconhecemos nossa fraqueza e pedimos a intercessão daqueles que já venceram a batalha espiritual, como São Bento venceu na gruta de Subiaco, durante 3 anos de silêncio e oração. E o Salmo 91 é justamente a expressão mais perfeita dessa relação de confiança. Cada versículo é uma afirmação de que Deus é maior, que o mal não tem a última palavra, que os anjos foram encarregados de nos guardar em todos os nossos caminhos, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. São Bento acreditava nisso com todo o seu ser. E foi essa crença que lhe deu o poder de dobrar o mal, de expulsar demônios, de curar os doentes, de ressuscitar um jovem monge que havia morrido soterrado numa obra do mosteiro. Porque a fé de São Bento não era uma teoria. Era uma experiência viva, cotidiana, respirada a cada hora do dia no ritmo das orações. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. E eu preciso que você, onde quer que esteja, pare por um instante. Respira fundo. Deixa o mundo lá fora. Porque o que vou compartilhar agora é aquilo que prometemos no início. O segredo que São Bento carregou dentro do seu coração e que está codificado em cada letra do Salmo 91. Na tradição monástica beneditina, existe um ensinamento que raramente é explicado fora dos claustros dos mosteiros. Os monges chamam de conversatio morum. A conversão contínua dos costumes. É o reconhecimento de que a luta espiritual não é um evento único. É um processo. Uma jornada diária de escolha entre a luz e as trevas. São Bento ensinou que o demônio mais perigoso não é o que aparece com chamas e rugidos. É o que se disfarça de normalidade. É o que nos convence de que não precisamos orar hoje porque ontem oramos muito. É o que nos sussurra que somos bons o suficiente, que já fizemos nossa parte, que Deus vai entender. E é exatamente contra esse demônio da tibieza, da mornidão espiritual, que o Salmo 91 foi dado a nós. Porque ele não é uma oração de emergência, é uma oração de identidade. Cada vez que a rezamos, estamos declarando quem somos. Somos filhos do Altíssimo. Somos aqueles que habitam sob a sombra do Todo-Poderoso. Somos protegidos, amados, guardados. E São Bento acrescentava a essa declaração de identidade a força da intercessão dos santos. Ele dizia em sua regra que os monges deveriam pedir a intercessão de todos os santos ao início de cada boa obra, porque nenhuma obra boa é feita apenas com forças humanas. Toda obra boa é uma cooperação entre o homem e o céu. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. São Bento guiou seus passos até este vídeo, mas muita gente perde a continuação porque não está inscrita no canal. Aperta o sininho agora. O próximo vídeo vai revelar algo ainda mais poderoso sobre a medalha de São Bento e o seu significado oculto que a maioria dos cristãos nunca soube. Não perca. E agora? Agora é o momento. Vamos orar juntos o Salmo 91. Eu convido você a colocar a mão no coração. Se tiver uma medalha de São Bento, segure-a. Se não tiver, não importa. São Bento te ouve do mesmo jeito. Repita cada versículo em voz alta, ou no silêncio do seu coração.
Deixa as palavras entrarem fundo. Mais fundo do que o medo. Mais fundo do que a dor. Mais fundo do que qualquer trevas que tente te alcançar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele te libertará do laço do caçador e da praga pestilenta. Com suas penas te cobrirá, e sob suas asas te refugiarás. A sua fidelidade é escudo e proteção. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a pestilência que caminha nas trevas, nem a mortandade que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas a ti não se aproximará. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te acontecerá, nenhuma praga se aproximará da tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a víbora, calcarás aos pés o leão novo e o dragão. Pois ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na tribulação, dela o livrarei e o glorificarei. Com vida longa o saciarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Fique um momento em silêncio. Deixa esse amém ressoar dentro de você, porque você não acabou de recitar palavras antigas. Você acabou de erguer um escudo espiritual ao redor da sua vida, da sua família, da sua casa. São Bento, que passou décadas recitando exatamente essas palavras nas pedras frias de Subiaco e depois nos altares de Monte Cassino, está intercedendo por você agora. Ele conhece essa batalha. Ele a venceu. E por amor de Deus, ele continua combatendo por nós, seus irmãos e irmãs na fé, do outro lado do véu. A regra de São Bento diz algo que deveria ser tatuado na alma de todo cristão. Ora e labora, ora e trabalha, mas o ora vem primeiro, sempre, porque sem a oração, o trabalho é esforço humano. Com a oração, o trabalho se torna cooperação com o divino. E o Salmo 91, que acabamos de rezar juntos, é a mais pura expressão desse ora que precede e sustenta tudo o mais. É a declaração de que, antes de enfrentar o dia, nos colocamos sob a proteção de Deus. Antes de dormir à noite, nos entregamos às mãos dos anjos. Antes de qualquer batalha, afirmamos que já somos vencedores naquele que venceu a morte. Essa é a herança espiritual que São Bento nos deixou. Não um conjunto de regras frias, não uma espiritualidade elitista para monges e freiras, mas um caminho, simples, cotidiano, à disposição de qualquer coração que queira habitar no abrigo do Altíssimo. E esse caminho começa com uma escolha. A mesma escolha que Bento fez em Roma, com 20 anos, quando virou as costas para o mundo e foi em direção ao silêncio de Deus. A escolha de dizer: Senhor, eu confio. Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, sob as Tuas asas me abrigues. Nossa jornada espiritual está chegando ao seu fim. Mas, e isso é importante, a proteção que invocamos juntos aqui não termina quando o vídeo termina. Ela continua, porque a oração não é um ritual com prazo de validade. É um vínculo. É uma aliança entre a alma humana e o coração de Deus. São Bento viveu isso até o último de seus dias. A tradição conta que ele morreu de pé, sustentado pelos braços de seus monges, os olhos voltados para o céu, com os lábios ainda se movendo em oração. Ele entrou na eternidade da mesma forma como havia vivido cada dia, em conversa com Deus. É essa a morte que todos nós, no fundo do coração, desejamos. Não a morte do medo, a morte da paz. E essa paz começa agora, hoje, nesta oração que fazemos juntos, antes de a tela escurecer, antes de encerrarmos, uma última oração, mais breve, mais íntima, como um sussurro ao ouvido de Deus. Senhor Deus, que nos deste São Bento como modelo de oração, de conversão e de combate espiritual, olhai hoje para as nossas vidas e para as nossas famílias. Sabemos que o mal existe, sabemos que o inimigo age, e sabemos, com toda a certeza da nossa fé,
que sois infinitamente maior do que qualquer potência das trevas. Pela intercessão de São Bento, nosso Pai na fé, cobri-nos com vossas asas como a águia cobre seus filhotes. Ordenai aos vossos anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Afastai de nós o terror da noite e a flecha do dia, a pestilência das trevas e qualquer mal que tente nos alcançar. E fazei-nos habitar, Senhor, hoje, amanhã e sempre, no abrigo do vosso amor, à sombra da vossa misericórdia, sob o olhar do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco reina e é glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. Se esse vídeo tocou a sua alma, deixa o like agora. Não é um simples clique. É como acender uma vela diante de São Bento. É dizer, eu estive aqui, eu ouvi, eu creio. Cada curtida fortalece esta corrente de fé. Você faz parte dela. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que está com medo, que está sofrendo, que sente que o mal está batendo à sua porta, compartilhe este vídeo agora, porque talvez este seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Você pode ser o instrumento de São Bento na vida dela. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E que São Bento de Núrcia, pai dos monges do Ocidente, guerreiro de Deus, expulsor do mal, intercessor dos aflitos, esteja ao lado de cada um de vós, hoje e sempre. Que Deus vos abençoe. Até o próximo encontro.